Capítulo 7 As dádivas do reino. Subtítulo 10 A confusão entre dor e alegria. 1. O reino é o resultado de premissas, assim como esse mundo. Podes ter levado o raciocínio do ego à sua conclusão lógica, que é confusão total a respeito de tudo. Se realmente visse esse resultado, não poderias querer isso. A única razão pela qual poderias talvez querer qualquer parte disso seria não estares vendo o todo. Tu estás disposto a olhar para as premissas do ego, mas não para o seu resultado lógico. Não é possível que tenhas feito a mesma coisa com as premissas de Deus? As tuas criações são o resultado lógico de suas premissas. O pensamento de Deus as estabeleceu para ti. Elas estão exatamente onde devem estar. Pertencem à tua mente como parte da tua identificação com a sua mente, mas o estado da tua mente e o teu reconhecimento de que está nela depende do que acreditas em relação à tua mente. Sejam quais forem essas crenças, elas são as premissas que vão determinar o que aceitas em tua mente. 2. Com certeza está claro que podes fazer duas coisas: aceitar na tua mente o que não está lá e negar o que está. Entretanto, a função que o próprio Deus deu à tua mente através da sua podes negar, mas não podes impedir. É o resultado lógico do que tu és. A capacidade de ver um resultado lógico depende da tua disponibilidade para vê-lo. Mas a verdade nada tem a ver com a tua vontade. A verdade é a vontade de Deus. Compartilha a sua vontade e compartilhas o que ele conhece. Nega a sua vontade enquanto tua e estarás negando o seu reino e o teu. 3. O Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. Com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. O problema não é saber se o Espírito Santo diz, se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso quanto de saber o que é alegre e estás, de fato, muito propenso a confundir os dois. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. O que te dá alegria é doloroso para o ego, e enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Essa confusão é a causa de toda a ideia de sacrifício. Obedece ao Espírito Santo e estarás desistindo do ego, mas não estarás sacrificando nada. Ao contrário, estarás ganhando tudo. Se acreditares nisso, não haveria nenhum conflito. Se acreditasses nisso, não haveria nenhum conflito. 4. É por isso que necessitas demonstrar o óbvio a ti mesmo. Não é óbvio para ti. Acreditas que fazes o oposto à vontade de Deus? Acreditas que fazer o oposto à vontade de Deus pode ser melhor para ti? Também acreditas que é possível fazer o oposto da vontade de Deus. Portanto, acreditas que uma escolha impossível esteja aberta para ti. Escolha essa que é ao mesmo tempo amedrontadora e desejável. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja a tua vontade, ele não deseja. A tua vontade é tão poderosa quanto a sua, porque é a sua. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível. Podes desejar o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego e a tua força. 5. O Espírito Santo sempre está ao seu lado e ao lado da tua força.
Enquanto evitares a sua orientação de qualquer forma, queres ser fraco. Todavia, a fraqueza é assustadora. Que outra coisa, então, pode significar essa decisão, a não ser que queres estar amedrontado? O Espírito Santo nunca pede sacrifícios, mas o ego sempre o faz. Quando estás confuso acerca dessa distinção na motivação, isso só pode ser devido à projeção. A projeção é uma confusão na motivação, e dada essa confusão, a confiança vem a ser impossível. Ninguém obedece de boa vontade a um guia em quem não confia, mas isso não significa que o guia não seja confiável. Nesse caso, sempre significa que o seguidor não é confiável. Contudo, isso também é apenas uma questão de própria crença que ele tem. Acreditando que ele é capaz de trair, acredita que tudo pode traí-lo. Porém, tudo isso acontece apenas porque ele escolheu seguir uma orientação falsa. Incapaz de seguir essa orientação sem medo, associa medo com orientação e se recusa a seguir qualquer orientação que seja. Se o resultado dessa decisão é a confusão, não é surpreendente. 6. O Espírito Santo é perfeitamente confiável, como tu o és. O próprio Deus confia em ti e, portanto, a tua confiabilidade está além do que é questionável. Ela sempre estará além do questionável, mas por mais que possas questioná-la. Eu já disse que és a vontade de Deus, que és a vontade de Deus. A sua vontade não é um desejo vão e a tua identificação com a sua vontade não é opcional, já que ela é o que tu és. Compartilhe a sua vontade comigo. Na realidade, não é uma escolha que esteja aberta, embora possa parecer estar. Toda a separação está nesse erro. A única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. Tudo te foi dado por decisão de Deus. Essa é a sua vontade e tu não podes desfazê-la. 7. Mesmo o abandono da tua falsa prerrogativa de tomar decisões que o ego guarda tão zelosamente, não é realizado através do teu desejo. Foi realizado para ti através da vontade de Deus, que não te deixou sem consolo. A sua voz vai te ensinar como distinguir entre dor e alegria, e te conduzirá para fora da confusão que tens feito. Não há confusão na mente de um filho de Deus, cuja vontade tem que ser a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é seu filho. 8. Milagres estão de acordo com a vontade de Deus. Vontade essa que tu não conheces, porque estás confuso em relação ao qual é a tua vontade. Isso significa que estás confuso em relação ao que tu és. Se tu és a vontade de Deus e não aceitas a sua vontade, estás negando a alegria. O milagre é, portanto, uma lição acerca do que é a alegria. Sendo uma lição acerca do compartilhar, é uma lição de amor que é a alegria. Todo milagre é, então, uma lição sobre a verdade. E por oferecer a verdade, estás aprendendo a diferença entre dor e alegria.